Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Desta feita, a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Como vencer as oposições à obra do Senhor. A lição de número 9 desse terceiro trimestre do ano de 2020. Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe aí o seu registro, o seu joinha, divulgue, compartilhe e vamos alcançar o maior número de almas possíveis com este ensino desta palavra, que eu creio que será de grande valia para as nossas batalhas espirituais até que o Senhor Jesus Cristo volte. Estamos estudando Esdras e Neemias nesse terceiro trimestre, debaixo dos comentários, comentário este realizado pelo pastor missionário Eurico Bergsten, um relançamento dessa lição que fora no ano de 1993 e fomos agora blindados, brindados, recebemos um brinde da CPAD, que relançou esta revista para esse terceiro trimestre. O texto áureo da nossa lição está em Romanos capítulo 8 e o versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática ou a aplicação prática desse texto na nossa vida cotidiana é: quando depositamos, condição, nossa confiança em Deus, conclusão, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A condição é nós depositar a nossa confiança em Deus. Quando assim fazemos, descobrimos que quem luta as nossas lutas, quem vence as nossas guerras, é Ele, o Senhor. Glórias a Deus. E a leitura em classe está em Neemias capítulo 4, versículo de 8 a 20, e 1 João capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. O texto é um tanto extenso da nossa leitura em classe, não vamos lê-lo, mas fica aqui as artimanhas como o inimigo trabalha contra as nossas vidas. Aqui está a estratégia de Satanás contra o povo de Deus, mas também nós vamos ver a estratégia do povo de Deus para vencer todas as investidas de Satanás. Vamos para esta lição debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Logo no início, nós precisamos entender a procedência dos ataques. É o tópico primeiro. O tópico segundo vai falar o inimigo procura atingir a nossa fé. O alvo dele é atingir, é fazer com que desfaleçamos na fé. E depois o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Então, primeiro ponto, qual é a procedência dos ataques? Qual é a procedência dos ataques? Quem é o seu inimigo? Quem é que está batendo e se levantando contra ti? Vamos junto nesta lição e você verá o que está por trás de todas as suas provas, de todos os ataques que você tem sofrido até aqui e talvez ainda sofre. A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Normalmente, irmãos, os ataques, eles vêm de Satanás. Eles vêm de Satanás. A Bíblia nos fala, lá em Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6, nós estaremos lendo. Porque hoje vamos, se Deus assim permitir, ler bastante textos da palavra de Deus. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra
os principados, as potestades, contra os dominadores deste século, ou deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais da maldade ou do mal. Então não temos aqui, irmãos, que combate nas regiões celestiais, nos ares. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa batalha é contra demônios, é contra Lúcifer, o grande inimigo de Deus, o grande inimigo de Deus, da obra de Deus e do povo de Deus. Então o nosso grande inimigo é Satanás. O nosso inimigo entre nós entre Deus e nós, por exemplo, é o inimigo. Nós só temos o mesmo inimigo que combate contra Deus, é o que combate contra ti. O mesmo que combateu contra Cristo é o que combate contra ti, é o que combate contra mim, é o que combate contra nós. E a nossa vitória é a mesma forma que Cristo venceu. Cristo venceu orando ao Pai, e nós orando ao Pai em nome do Senhor Jesus, porque Ele venceu o mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que Ele venceu o mundo, e Ele de fato venceu o mundo. Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte, Ele venceu todas as hostes das trevas. Jesus venceu. E agora, quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos a fé em Cristo Jesus, nós é o mesmo. Quando você procura um advogado, que você tem uma causa e vai entrar com uma causa na justiça, e as pessoas falam: e aquele problema? Você fala assim: eu já entreguei nas mãos do advogado. Em outras palavras, eu já deleguei, eu já passei a procuração para ele. Ele tem o jus postulandi, que vai junto ao juiz assinar ali a petição, apresentar a minha causa, o juiz vai dar a sentença. Assim é na questão espiritual. Quando você coloca a sua causa em Cristo Jesus, descanse, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado. João dele escreve: porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, nas questões espirituais, porque na material você tem um advogado, ele pode ser bom, pode ser ruim, a causa pode ser além da capacidade dele resolver, o juiz pode ser fraudulento, a circunstância pode corroborar contra a teu favor, você pode ter direito, mas não ter a prova do direito, e sem a prova do direito você não consegue restabelecer o seu direito na justiça. Porém, com Jesus, com prova ou sem prova, Ele é o teu advogado, Ele te dará a causa, Ele te resolverá a questão. Então, o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado por excelência. Agora eu lhe pergunto: qual advogado pode se comparar a Cristo? Qual o advogado que pode dizer: eu nunca perdi uma causa? Agora eu lhe pergunto: me apresente uma causa que Jesus perdeu. Me apresente uma causa que Jesus falhou. Me apresente uma causa que Jesus disse: essa causa não tem jeito, eu não consigo resolver. O Senhor, Ele é soberano, Ele resolve todas as questões que você delegar e confiar a Ele. Confia no Senhor, porque Ele é o teu advogado. Ele é quem peleja as tuas batalhas, as tuas crises espirituais, as tuas crises emocionais, as tuas crises materiais, as tuas crises existenciais. O Senhor Jesus, Ele cuida de ti, Ele leva a sua causa. Ele diz: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então creia no Senhor. Até mesmo porque há situações na nossa vida que é tão grave, é tão difícil, que nós falamos: eu não consigo crer, não é possível, não dá, não acredito que vai ter uma vitória. Como aquele pai daquele filho, que ele se jogava no fogo, na água, tentava matar-se, e os discípulos do Senhor tentaram expulsar aquele demônio, não conseguiu. Jesus desce do monte da transfiguração, juntamente com Pedro, Tiago e João, e ele vê aquela circunstância, os discípulos vêm a ele, aquela multidão vem a ele, e o Senhor diz: o que está acontecendo? E o homem disse: olha, os teus discípulos não puderam, ficaram a noite inteira,
e não conseguiram expulsar. 3 lá com Cristo no monte, vendo a glória de Deus. E os demais 9 lá embaixo, ao pé do monte, lutando contra Satanás e perdendo a batalha. O que eu quero dizer com isso é que Satanás, ele pode ter alguns momentos que dá a impressão que ele está vencendo, que ele está prevalecendo contra nós, mas é só impressão. Porque até mesmo nesse tempo que ele tem essa momentânea prevalência contra nós, é uma experiência que Deus está nos dando de como melhor combatê-lo e enfrentá-lo. É a experiência que o Senhor está dando para nós. Aqueles homens tiveram uma experiência. E agora o Senhor Jesus, ele diz para ele, vê aquela situação, ele acha que o menino morreu, as pessoas pensam que o menino morreu, que se joga tal. Aí o Senhor fala, ele fala, Senhor, se tu podes, olha a dúbia colocação daquele homem, em razão de tudo que ele já havia visto, ele estava desesperançoso. Os discípulos de Jesus já tinham passado a noite e não tinham resolvido. E ele fala, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Aí o Senhor Jesus responde para ele, se tu podes crer. Aleluia. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Aí o Senhor Jesus, ele diz, vê aquela situação, as pessoas pensam que morreu, o Senhor chega ali, repreende aquele demônio, repreende aquele espírito, e aquele menino se agita, aquele espírito sai, e as pessoas deixam o menino como morto, e muitos pensam que ele tinha morrido, mas o Senhor vai lá, estende as mãos e entrega ele para o seu pai, plenamente curado. Há enfermidades na nossa vida que você pensa, não tem mais jeito, essa enfermidade é letal, essa situação é de morte. Aleluia. Mas o Senhor Jesus entra contigo nesta causa, lamaço de comanas tergamantui, e disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Até mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, aí é a especialidade dele, é o impossível, ele entra e faz o milagre acontecer. Glórias a Deus. Nessa questão de Neemias, os inimigos vieram contra ele, mas aqui nós encontramos, nessa passagem lá de Efésios, que acabamos de ler, aqui fala, qual é a orientação que a Bíblia nos dá? Primeiro, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, primeiro, resistir. Olha que coisa linda, depois de ter vencido tudo, porque se você resiste, você vence. Lá em Tiago fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Depois de você ter resistido, a vitória vem, a vitória é sua. E depois que você venceu, resistiu e venceu, continua firme. Porque o inimigo, ele deixa, como Jesus foi tentado lá, no deserto, depois do jejum. Então a Bíblia diz que o inimigo deixou ele por pouco de tempo. O inimigo tentou, o inimigo lutou, o Senhor venceu. Por 3 ataques violentos de Satanás, o Senhor Jesus venceu as 3, repreendendo sempre na palavra. E a Bíblia diz que o inimigo deixou ele por pouco de tempo e voltou a tentar novamente, mas o Senhor venceu e foi vencedor até o fim. E assim nós devemos permanecer para que não venhamos a desfalecer. Porque a nossa luta, nós lutamos contra o inimigo invisível. Nós não vemos o nosso inimigo. Nós lutamos contra o inimigo invisível. E assim, nós muitas vezes achamos que não vai dar mais, que não temos condições. Mas é aí que nós mesmos, o inimigo quer que você pense assim, que você acredite assim, mas não é assim. O Senhor te dá vitória em tudo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Em Coríntios, capítulo 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. É para destruir mesmo. As armas espirituais é para destruir as fortalezas de Satanás.
é para destruir as fortalezas. As armas de Deus não é para fazer cócegas no inimigo. As armas de Deus não é para deixar o inimigo tonto, cambaleante. Não, é para destruir as obras do inimigo. As armas espirituais é para isso, é para a vitória do povo de Deus. E depois nós encontramos no tópico 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. O alvo do inimigo é variar a tua fé, é dar um jeito na sua fé, é fazer com que a tua fé ela venha a se desfalecer. E você não pode deixar que a tua fé desfaleça, mas permaneça firme no Senhor. Nós vemos aqui que no capítulo 4 de Neemias, o versículo 2, diz assim: que fazem esses fracos judeus? Olha só, o inimigo ele procura trazer um sentimento de fraqueza, porque há dois pontos que o inimigo trabalha. Ele trabalha com desprezo e ele trabalha com escárnio. Desprezo e escárnio. Ele diz: o que fazem esses fracos judeus? Esses fracos judeus. Mas depois nós vemos lá no versículo 3, capítulo 4 de Neemias, e o versículo, deixe-me olhar aqui, versículo 4. Qual é a resposta? O 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, olha só, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha só, dizendo assim: olha, vocês vão estar construindo aí, mas ainda que, vai vir uma raposa. Raposa é um animal fraco, frágil, de pequena força. Ele é um animal terrível, porém ele é frágil, ele não tem resistência física. E diz: se uma raposa bater, trombar no muro, o muro vai cair. Isso é um desprezo ao povo de Deus, um desprezo aos judeus. É assim que o inimigo trabalha, com escárnio e com desprezo. E às vezes você é atacado por alguém, e você pensa que é a pessoa que está atacando, mas não é, é Satanás que está por trás da pessoa. Ele usa a pessoa de duas formas. Aquela pessoa que se julga fraca, que tem um sentimento assim de inferioridade. Então o inimigo vem e trabalha nessa inferioridade, fala: você é fraco mesmo, você não consegue mesmo, você não vai conseguir, não adianta, desista, Deus não está nem aí com você, tem tanta coisa para Deus fazer, tem tanta coisa, gente pedindo tanta coisa grande para Deus, tantos problemas difíceis, e esse seu problema, Deus não está nem aí com você, desista, Deus não está contigo. Então ele trabalha desvalorizando. E às vezes o inimigo direto com você, e às vezes usa outra pessoa para dizer: olha, você não presta, você é um péssimo profissional, você não tem vida espiritual, você não tem ministério, e a pessoa te ataca, o inimigo te ataca, para que você se sinta diminuído, para que você se sinta enfraquecido. Então não é a pessoa, é Satanás por trás da pessoa. A tua luta não é contra a pessoa, é contra Satanás. Glórias a Deus, é contra ele que temos que lutar. Por outro lado, quando a pessoa, no caso, ela se julga superior, ela se julga forte, ela se julga capaz, então o inimigo usa isto e começa a dizer para ela: não, você é forte, você pode entrar lá e sair que nada vai te acontecer, você pode entrar porque você é forte, você vai lá, você vai falar isso, você vai fazer isso, você vai dar um passo a mais e nada vai acontecer, porque afinal você é forte, você é crente, você tem condições. Engano, é aí que o inimigo te pega. Não adianta. Às vezes o inimigo leva pessoas a fazer coisas que em tese, num primeiro momento, não é pecado, mas depois que a pessoa faz, ela acaba se expondo, entrando numa situação de pecado, vulnerável ao pecado. Porque o mesmo inimigo que leva a pessoa a dar um passo a mais é a pessoa que coloca uma armadilha nesse passo a mais para desviá-la, para derrubá-la, para tirá-la do propósito de Deus. É isso que o inimigo faz. Então ele trabalha sempre desta maneira, usando que às vezes a fraqueza do homem é pensar que é forte, às vezes a fraqueza do homem é achar que ele é fraco demais, e às vezes a fraqueza dele é justamente o oposto, é achar que é forte. É como disse Paulo, quando eu penso
que estou fraco, então aí é que eu sou forte. Essa questão é muito séria, porque às vezes a pessoa ela pensa que está forte e ela está fraca. Ela pensa que está fraca e aí é que ela está forte. Quando Ananias, o Senhor aparece para Ananias e fala para ele: olha, vai até a rua direita, lá tem um homem na casa tal, e ore por ele, chamado Saulo, e você vai impor as mãos, vai impor as mãos sobre ele para que ele veja. Ele fala: Senhor, mas esse tem carta lá dos soberanos, lá de Jerusalém, ele tem ordem para nos levar preso. Este homem é poderoso, este homem é forte. Em outras palavras, Ananias está dizendo: Senhor, eu sou fraco, ele é forte, mas o Senhor está dizendo para ele: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, e ele verá o quanto deverá padecer pelo seu nome. Ele verá pelo meu nome, ele verá quão duro foi para ele, terá sido para ele ter recalcitrado contra os meus aguilhões. Vai lá, porque ele está orando. Aleluia. E quando Ananias chega na casa daquele que pensava que era forte, a pessoa se sentia fraca, porque ele estava sem ver já há 3 dias, estava jejuando, estava ali orando, buscando a Deus, e nesta oração Deus dá uma revelação que entrava um homem por nome Ananias e impunha as mãos sobre ele e ele recuperava a vista. Deus já tinha visitado, e Ananias chega, ora por ele e fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus te dá saúde. E ele então recobra a visão e ele vê que verdadeiramente o que o Senhor havia mostrado para ele havia se cumprido. Ele pensava que era forte e descobriu que era fraco. O outro achava que era fraco, mas Deus era na vida dele e por isso ele estava forte. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios: quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe, porque o Senhor é contigo para te dar a vitória. Além disso, o inimigo ainda, além da fraqueza, que é forte, ele ainda coloca que a obra que Deus tem na sua vida é muito grande, a tarefa é muito árdua e você não tem condições de fazer. Moisés, e por isso ele age o quê? Com boatos, com mentiras, com boatos e com mentiras. Boatos e mentira. Moisés, a princípio, achou que a obra era grande, mas Deus disse: eu serei com a tua boca. Deus deu sinal, Moisés confiou em Deus e Deus lhe deu vitória. Zorobabel achava que não ia ter condições, mas o Senhor usa o profeta Zacarias e diz: o que é tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Eis que serás uma campina. Então, impulsionado pela profecia e ânimo dos profetas Ageu e Zacarias, Zorobabel termina a construção do templo. Você que lançou o fundamento também colocará ali o selo de ter terminado o templo. O outro ponto que nós encontramos é que o inimigo ele faz boatos e mentiras. Primeiro, o que é boato? Boato são meias verdade. Quando tem verdade, ela não é completa. É contada apenas um princípio de verdade e a conclusão é falso, o resto é mentira e acréscimo fraudulento. E a mentira, ela é mentira de ponta a ponta. E o que as pessoas fazem hoje para te desmerecer na obra? Ah, você não serve como líder de mocidade, você não serve como líder do círculo da oração, você não serve como pastor, você não serve como professor, você não serve como para dirigir grupo de banda, de coral, você não serve para reger criança, você não serve para ser crente, você não serve para visita, você não serve para nada. É assim o inimigo vem fazendo os boatos. Muitas vezes a pessoa ela é zelosa na obra de Deus, ela tem uma ficha de serviço marcada pela presença de Deus, pelo poder de Deus, por cura, por batismo com o Espírito Santo, por renovo, por grande obra, por unificar um grupo, por fazer uma grande obra. Aí vem o inimigo. Só que quando ela faz isso, todo zeloso, ele enfrenta o quê? Oposição do inimigo. Todo zeloso pela obra enfrenta oposição do inimigo. Aí vem um grupinho, Sambalate, Tobias, Gesem, aí vem até os profetas no meio, a profetisa Noádias, vem junto, e chega para o desavisado,
para o desavisado, diz: olha, essa pessoa aqui, olha, ninguém gosta dela, ninguém gosta dele, ninguém gosta, e o trabalho dele não funciona. Mentira. Mentira de Satanás. E quando você fica sabendo dos boatos da mentira, você fala: então eu não sirvo para nada, não dá, eu desisto. Não, levante a cabeça, vá em frente, porque Deus é contigo. As mentiras serão desmascaradas e os boatos serão desfeitos, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. É assim que Jesus faz. É assim que Deus faz. E Deus envergonha aqueles que deu crédito ao boato e à mentira. Deus é o nosso justificador. Deus não tem o culpado por inocente, e Deus não deixa os seus servos envergonhados para sempre. Não, Deus não faz isso. O Senhor Jesus não faz isso. E nós vemos que Ele trabalha a nosso favor. Muitas vezes sofrer, pastor, mas é difícil você sofrer uma história mentirosa, caluniadora, infamadora. Como é difícil, eu não aguento. Claro que você vai sentir, claro que eu sinto, todos nós sentimos, até porque os nossos nervos não são de aços, nós somos carne e sangue, mas temos, não te esqueça disso, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós temos. Aqui, olha só, o que nós encontramos? Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 4 a 8, ele dá os detalhes. Mas tem aqui um texto aqui que diz assim: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama. Então, ninguém está livre das palavras infamatórias. Ninguém está livre de palavras infamatórias. Ninguém está livre delas. Ou melhor, principalmente você que é zeloso da obra de Deus e que faz as coisas com excelência para Deus. Quem procura fazer as coisas com excelência para Deus, estes são os mais atacados com boataria e com mentira. Mas Deus tratará com o boateiro, com o mentiroso e com aqueles que deu crédito ao boato e à mentira como se verdade absoluta fosse. Deus tratará cada um segundo a sua culpa, segundo a sua responsabilidade. Que às vezes a pessoa, para se tirar proveito da situação, então ela pega aquele que é mentiroso, ela sabe que é mentiroso, ela tem desconfiança que é mentiroso, ela percebe que é falso e, no entanto, ela dá crédito à mentira, dá crédito ao que é falso, para atrair para si as honras que ela não tem, para colher os frutos daquilo que ela não semeou, daquilo que ela não plantou, mas vai colher de Deus o juízo e o castigo. É isso que Jesus faz com os que dão crédito ao boato e à mentira. Assim, nós encontramos em Neemias capítulo 6 e o versículo 3, que diz assim: enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar aqui para dar atenção a esses que não têm o que fazer, que querem fazer guerra, que querem fazer confusão. Neemias, ele foi firme nas suas posições. Ele não cedeu aos boatos, ele não cedeu às mentiras, mas muito pelo contrário, ele tomou posição diante de Deus. E qual foi a posição? Ele orou e ele agiu. Nós temos que ficar atento com o boato, com a mentira e com a astúcia. Neemias, o inimigo, ele procurou fazer o seguinte: nós vamos infiltrar alguém no meio para minar o trabalho de Neemias. Quando ele perceber, já estaremos no meio deles e, além do que, vamos aterrorizar, vamos mandar carta aberta, vamos dizer que vamos guerrear, que vamos levar notícia para o rei, que vamos acabar com o nome, com a fama dele. Meu amigo, ninguém acaba com o teu nome, ninguém acaba com a tua fama. Muito pelo contrário, todos que tentar que cruzar o teu caminho para acabar com o teu nome, para acabar com o teu bom nome, que foi Jesus quem deu,
estas pessoas perderão o nome, perderão a fama, perderão a honra e serão elas envergonhadas. Esta é uma palavra profética. Esta é uma palavra profética. Deus vai tratar com os caluniadores, com os boateiros, com os mentirosos, com aqueles que procuram destruir reputação alheia do servo de Deus. Nós estamos vivendo a última hora da igreja, nunca se houve tantos destruidores de reputação como agora. Existem sim aquelas pessoas que erraram, que pecaram, que escandalizaram a obra de Deus. O Senhor Jesus já havia avisado: ai daqueles por quem vier, por é mister que vem os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Ponto. Isso é fato, isso é profético, isso está acontecendo já em abundância, de caminhão cheio em nosso meio. Porém, o Senhor vai tratar com aqueles que fazem que ao bem chamam mal. Aquele que tem um nome, que o Senhor deu um nome. Davi foi Deus que deu o nome a ele. Israel foi Deus quem deu o nome a ele. Você tem um nome que Deus te deu. Logo, Satanás não pode derrubar, Satanás não pode destruir. E aqui, Neemias, quando ele ficou sabendo dessa circunstância, ele se precaveu. E nós encontramos, coisa que eu achei muito bonita, o que Neemias fez, porque ele colocou assim, olha, ele colocou metade dos moços trabalhava na obra e metade tinha espada, tinha o arco, tinha a lança, estava ali pronto para a guerra. As pessoas que estavam trabalhando, na mão tinha a lança, o arco, a espada, mas na outra trabalhava na obra. Os chefes estavam por trás. Ele colocou guarda atrás do muro, colocou guarda nos lugares altos. Neemias se precaveu e ficou pronto para o ataque. E aquele que toca a trombeta estava com ele. Ele disse, olha, e falou para o povo, aonde vocês, a obra é grande, é extensiva, mas aonde vocês ouviram o toque da trombeta, correi para lá, porque ali está o foco da guerra, ali está o foco da batalha, e nós vamos vencer. E ele disse mais, lute, peleje esta guerra, peleje por vós mesmo, peleje pelas suas casas, peleje pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Então ele convocou o povo a pelejar por eles mesmos, a pelejar pelos filhos, a pelejar pelas mulheres, a pelejar pelas casas. E assim o povo abraçou aquele comando de Neemias, e o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso foi glorificado, e a obra se realizou, se consumou em 52 dias. A obra foi finalizada. Glórias seja dada ao eterno Deus. Eles construíram o muro em 52 dias. Depois que reconstruíram o muro, então eles passaram para os trabalhos internos, para reconstruir a cidade. E assim continuaram. Foi uma obra que durou 49 anos para reedificar toda a cidade de Jerusalém. Glórias seja dada ao eterno e poderoso Deus. O segredo da vitória de Neemias, qual foi? Oração. Em todo o tempo, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, você encontra Neemias orando, você encontra Neemias buscando. Ele fala assim no capítulo 2, versículo 20, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. O Deus do céu é que nos fará prosperar. Há muitas pessoas, irmãos, que não prospera, porque não vigia. Ele é atacado pelo inimigo e ele dá lugar para o inimigo. E ele quer revidar com as armas do inimigo. As armas do inimigo não é a arma para o crente. A arma do crente, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu quero ler aqui em Provérbios, são dois versículos que está aqui no livro de Provérbios, que nos ensina muito. O primeiro deles está no capítulo 29 de Provérbios e também no versículo 20, que diz o seguinte, Provérbios 29 e 20. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há no insensato do que para ele.
Maior esperança há para o insensato do que para ele. Porque o homem que é precipitado nas suas palavras, às vezes ele ouviu boato, ouviu mentira, coisas a seu respeito, e ele vai na mesma linha, e ele ofende, ele ataca, e ele ofende, é um arsenal de palavras chulas para atacar. Meu amado, vai para a oração, vai para os pés da cruz, porque é na cruz que você vai ter a sua resposta. Entrega a tua causa a Deus, confia o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É assim que funciona. É orando e agindo, mas agindo de uma forma correta e não de uma forma precipitada. E no em Provérbios 16 e o versículo 32 diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor o longânimo do que o herói de guerra. E diz mais: o que domina o seu espírito, e é melhor o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Se você domina o seu espírito, se você é longânimo, você tem controle de si próprio. Sobriedade. Muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós queremos apagar fogo com gasolina. Não. Não queira resolver problemas, vencer pela língua. Não queira vencer pela contundência das palavras. Não. Vença com o joelho no chão. Vença falando com o Senhor Jesus. Vença falando com aquele que tem o domínio das emoções. Vença como aquele que conhece o homem por dentro e por fora. Vença com o Senhor Jesus. Vença com Ele, porque Ele vai tomar a sua causa. Ele vai advogar a sua causa. Ele vai abater o seu inimigo. Ele vai envergonhar o seu inimigo. Ele vai fazer com que o nome dele na tua vida seja glorificado. É assim que funciona. Aqui Neemias, em todo o tempo, ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Aqui nós encontramos um fato de Neemias. Ele diz assim, o versículo 4, Neemias 4:4, que diz assim: ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Acabou. Tobias e Sambalate, venha combater, venha falar conosco, venha para uma reunião, vamos resolver essa questão, vamos conversar. Neemias disse: não, eu não posso parar a obra. Tem muita gente que quer te chamar para conversar, para gravar o que você fala, para jogar a palavra na sua boca, para te humilhar, para te escandalizar, para fazer guerra e confusão. Não entre nessas reuniões. Entre aos pés da cruz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus, e o teu Deus tomará a frente e resolverá a questão do jeito dele, da maneira dele, como ele quer. Glórias a Deus. É pela oração é que nós vamos vencer. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Porque o mesmo Deus que nos levou, que falou que devíamos orar, é o mesmo Deus que se comprometeu a responder às orações. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. Aos Efésios, oração e súplica no Espírito, permanecer em oração e súplica no Espírito. É uma das armas espirituais, oração e súplica no Espírito. Lá em Colossenses, perseverar em oração, 4:2, perseverar em oração. Então nós encontramos aqui, uma forma do crente vencer as guerras e as batalhas, e esta forma é pela oração, Muitas vezes nós encontramos dificuldade para orar. Uma certa feita, quando aceitei a fé, ainda novo crente, nos primeiros passos, eu orava muito, pedia batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, revelação da palavra. Então eu pedia muito a Deus, e às vezes acabava a oração e eu tinha mais coisa para orar ainda, não dava tempo. E tinha um irmão, um jovem, já criado na igreja, aí ele falou assim para mim,
falei assim, Toninho, como é que eu não consigo, você fica orando assim, eu não consigo. Eu oro, não oro 5 minutos, acabou tudo, eu não tenho mais palavra para orar. Como que você faz para orar? Eu falei, eu pergunto, mas você não tem necessidade? Perguntei, mas foi o que eu perguntei a ele, mas você não tem necessidade de nada? Você não deseja que Deus revele a palavra? Você não deseja ser batizado? Você é batizado do Espírito Santo? Não, não sou. Então, você não deseja ser batizado, receber dons espirituais, falar em línguas? Você não deseja conhecer a Bíblia, estudar, revelação, pregação? Não, eu não quero ser pastor, não quero ser obreiro, não. Eu não quero nada disso, não. Bom, ele não queria nada disso. Está desviado até hoje, desviou da igreja, está fora da igreja até hoje. Irmãos, nós precisamos orar, porque orando é conversando. Quando você conversa com uma pessoa que te dá atenção, quando você conversa com uma pessoa que te escuta, que te responde, você acaba ganhando amizade, acaba construindo uma relação de amizade. Você acaba construindo uma relação de comunhão, uma relação de amor. E quando você começa, e essa relação de amizade, de comunhão, amizade, amor, você passa a confidenciar, aquela pessoa passa a ser como se fosse uma extensão sua, porque aquela pessoa te ouve, aquela pessoa fala contigo segundo o teu coração. As ações daquela pessoa vêm para te ajudar, para te fortalecer. Assim é a vida de oração. Quanto mais você se aproxima de Deus, por isso que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, aproximando de Deus pela palavra, pela oração, o Senhor vai se aproximando de nós e começa a revelar segredo, começa a revelar mistério, começa a revelar palavra, começa a revelar coisas ocultas. Como ele disse a Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Aqui nós vemos que nós precisamos perseverar em oração. A oração, irmãos, é uma autodisciplina. Porque às vezes você está cansado, mas você precisa orar. Mas eu estou com sono, ore. Mas se eu dobrar o joelho eu vou acabar cochilando, ore de pé. Mas se eu ficar de pé, os pensamentos vêm, ora andando, ora sentado. Se está de joelho, está doendo o joelho, deita no chão. Ora deitado, ora sentado, ora de pé, ora andando, mas não pare de orar. O que nós precisamos é orar, irmãos. Não é a posição do teu corpo que vai definir a resposta da oração de Deus, mas é o que está no teu coração, é que vai definir a resposta de Deus, e não a posição do teu corpo. Muitas vezes a pessoa acha que Deus só responde se estiver ali em determinada posição. Não, a posição do corpo é de menos. A posição principal é a do nosso coração aos pés da cruz. Aí está o segredo da nossa vitória. Porque uma certa feita eu ouvi a irmã Conceição, minha esposa, ouvi dela isso, ela ministrando a palavra, e diz o seguinte: você orar para vencer é uma coisa, agora você vencer através da oração é outra coisa. Eu nunca mais esqueci dessa colocação que ela fez durante uma ministração da palavra. Porque, irmão, você orar para vencer é uma coisa, orar para vencer é uma coisa, agora você vencer através da oração é outra coisa. E foi aí que parece que abriu o maior entendimento para mim, quando eu vi ela dar fazer essa explanação. Aí eu disse para ela, falei: Conceição, essa inspiração, essa colocação sua não foi tua, foi o Espírito Santo que te deu. Porque você orar para vencer é uma coisa, agora você vencer orando é outra coisa bem diferente. Então nós precisamos vencer, orar até que. Nós encontramos aqui em Isaías 62, né? Até que orai até que venha a resposta. Até que venha a resposta. O Senhor orou aqui, Paulo orou 3 vezes, até que Deus lhe respondeu. Os discípulos perseveraram em oração lá no tabernáculo, até que o fogo desceu dos céus. O Espírito Santo, ele ora por nós enquanto trabalhamos, ajoelhado, deitado, em pé,
Isto é o segredo de estarmos de oração. A vitória, meus amados, é nossa pelo sangue de Jesus. Ore e permaneça orando até que Cristo volte e podemos dizer: Maranata.